Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meu irmão, minha irmã, Deus quer salvar o humano contando com o próprio humano. Ele quer contar com cada um de nós, com a nossa disposição em colaborar com a construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Quando nos colocamos à disposição de Deus como servos, Ele vai nos moldando de acordo com as nossas aptidões, e quando nos damos conta, já estamos inseridos no meio do mundo, realizando algo que jamais imaginávamos sermos capazes de realizar. O Evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós começa dizendo que Jesus enviou mais 72 discípulos para irem à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele deveria ir. Em momento algum, Jesus iludiu os seus enviados, prometendo-lhes facilidades na missão. Pelo contrário, ele compara aquele envio com a metáfora ser cordeiro no meio dos lobos. Nós também, que somos os enviados de hoje, precisamos nos conscientizar de que a nossa missão será árdua, mas nem por isto devemos desanimar. Os desafios serão muitos, mas a recompensa será maior, já que os frutos serão abundantes e, através do anúncio do nosso testemunho, muitos poderão reencontrar o caminho da vida. Antes do envio, Jesus passa para os discípulos instruções fundamentais para que a missão deles tivesse êxito. Quando Jesus recomenda-os para irem de 2 a 2, ele está querendo dizer que aquele trabalho missionário deveria ser realizado no espírito comunitário. 2 a 2 representam uma comunidade, além de aumentar a credibilidade do testemunho, contribui para o encorajamento, pois um estará sempre animando o outro. Ao recomendar para que eles não levassem bolsa, nem sacola, nem sandálias, Jesus lembra-os da importância do despojamento. O discípulo deve estar despojado, ou seja, desapegado de tudo, só assim ele estará livre para o serviço. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Essa recomendação de Jesus alerta o discípulo sobre o perigo deles saírem do foco. Parar com alguém poderia desviar a atenção deles e até desviá-los do caminho. Não passeis de casa em casa. Com essas palavras, Jesus ressalta a não necessidade de evangelizar em todas as casas. O importante mesmo seria evangelizar bem uma família, pois uma família bem evangelizada com certeza evangelizará outras famílias com o seu testemunho de vida.
aumentando assim os trabalhadores da messe. Todas essas orientações, passadas por Jesus, deixam o discípulo numa situação de total dependência de Deus. Para levar em frente a sua missão, o discípulo precisa experimentar a pobreza material, o esvaziamento de si mesmo. É na dependência de Deus que o discípulo torna forte, afinal é Deus quem vai agir no mundo através dele. A parte final do Evangelho fala do retorno dos discípulos. Contentes, eles descrevem a missão realizada com sucesso. Através destes discípulos fortalecidos em Jesus, a história de dominação começa a se transformar em história de libertação. O poder do mal sendo aniquilado pela força do bem. Mas Jesus contém a euforia de seus primeiros colaboradores, evitando assim que a vaidade entrasse neles. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Tudo o que realizamos em favor do reino, não realizamos por nós mesmos, e sim pela graça de Deus. Essa conscientização nos ajuda a não atribuir para nós o sucesso da missão que realizamos. A alegria maior de quem realiza uma missão deve ser pelo reconhecimento da ação de Deus nele, da ação de Deus em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, a todo instante Jesus nos envia para uma determinada missão. As mesmas instruções que ele passou para os seus primeiros enviados valem também para nós. Todos nós, sem distinção, somos chamados a construir um mundo melhor. A obra do Senhor é gigantesca, o campo de trabalho é vasto, há função para todos. Sejamos, pois, mais um trabalhador na messe do Senhor. Você, que neste momento está me ouvindo, a se ajuntar a tantos outros. Ser um enviado do Senhor não significa ser o melhor, aquele que sabe mais, o que não é verdade, pois enviado do Senhor é apenas um servo obediente. Ele tem consciência de que a obra que ele realiza não é dele, é de Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus. E até amanhã.